O tema mais importante de hoje para o Léo ao Quadrado é a fake news que está sendo espalhada nas igrejas evangélicas, de que o ex-presidente Lula pretende fechar igrejas. Bom, quem está espalhando essa fake news, aliás, é uma das pessoas que você considera mais nefastas. Você já falou aqui uma vez, né? Que entre as pessoas assim que estão no cúmulo da ruindade, você colocava esse Feliciano, o Malafaia e aquele outro lá do Espírito Santo, que foi senador, Magno Malta, né? Então estão dizendo que o ex-presidente Lula vai fechar as igrejas evangélicas. Eu vou trazer para você aqui a frase do Feliciano, ele fala assim, ó: conversamos sobre o risco de perseguição que pode culminar no fechamento de igrejas. Tenho que alertar meu rebanho de que há um lobo nos rondando, né? Então, o Feliciano se coloca como pastor de ovelhas e classifica o ex-presidente Lula como um lobo que ronda as suas ovelhas. Léo, o que você diria sobre isso? Olha, Léo, eu diria que faz parte, essa é uma estratégia dele, essa é uma estratégia, infelizmente, da oposição aos candidatos que estão lutando pelos trabalhadores. Isso não é a primeira vez que acontece. Sempre que tem um candidato que está lutando pelo direito dos trabalhadores, os patrões contratam esses tipos de igrejas e elas falam que se aquele candidato for eleito, ele vai fechar igrejas. Só que eu considero, Léo, interessante ele estar fazendo isso, sabe por quê? Nós chegamos num nível do debate que eu tenho a impressão que essa bobajada não funciona mais. E veja bem, existe uma coisa da economia que eu quero trazer para a comunicação, que é o custo de oportunidade. Durante o tempo que o bolsonarismo está focando nessa coisa de que o Lula vai fechar a igreja, eles não estão trabalhando algo melhor que poderia realmente ser forte contra a campanha do ex-presidente Lula. Então eu acho até interessante, alguma coisa eles estariam fazendo, alguma merda eles estariam produzindo. Enquanto eles estiverem produzindo esse tipo de merda, que eu acho que não tem mais aquele mesmo poder que tinha antes, eu acho que tá legal. E olha que coisa interessante. As pessoas que estariam dispostas a acreditar que o Bolsonaro fecharia, que o Lula fecharia as igrejas, são as pessoas que já estão acreditando que o Lula vai tornar o aborto como uma regra incondicional, que o Lula vai cubanizar o patrimônio de todos e transformar o Brasil no comunismo. Já são essas pessoas que já têm esse problema de capacidade cognitiva. Essas pessoas não são eleitores do Lula de qualquer forma. Então, eu acho que nesse momento eles entram num ciclo de pregar para convertido tão assim de desespero que a melhor forma que a gente faz agora é fazer de conta que eles não estão fazendo isso, não responder isso, porque isso não vai modificar a cabeça das pessoas que gostam do ex-presidente Lula. Eu volto a dizer, um motivo muito simples. Lula já foi presidente, ainda que ele diga que a retaliação vai acontecer. Agora, por motivos relacionados ao que aconteceu depois do Lula ter sido presidente, eu acho que as pessoas que têm a intenção de votar no Lula de dentro dessas instituições religiosas, elas não vão acreditar nisso, porque elas já foram enganadas demais. O poder de fala deles, com os próprios evangélicos, a respeito de política, diminuiu muito para o número de pessoas dentro dos evangélicos que atualmente já estão apontando votos para o Bolsonaro. Na minha opinião, isso é bom. Manter esse pessoal fazendo pregações para convertido, que era o erro da esquerda antes. A esquerda errava exatamente por isso. Ela ficava pregando para convertido. Olha como é que Agora, não significa, né, Léo? Desculpa, não significa que o PT não deva reagir, né? Então tem aqui a notícia: PT prepara a reação contra a fake news bolsonarista de que, se eleito, fecharia igrejas evangélicas. Então tem uma plataforma chamada Verdade na Rede, lembrando que o Lula sancionou a Lei da Liberdade Religiosa em 2003 e foi o Lula, na verdade, que criou o Dia da Marcha para Jesus em 2009, né? O Bolsonaro vive indo em marcha para Jesus, quem criou isso foi o ex-presidente Lula. Diga, Léo. É muito importante exatamente isso, que os canais oficiais do partido demonstrem não um disse-me-disse do Lula que não vai fechar as igrejas, mas demonstrem que é impossível fechar as igrejas, porque a Constituição dá liberdade religiosa, ponto 1. Ponto 2, que não é interessante para o Lula fechar as igrejas sim fornecem um bom serviço para a sociedade. É interessante que as pessoas se orientem e saibam quais são as igrejas que são igrejas para religião e quais as igrejas que são para doutrinação ideológica política. Mas isso não cabe ao Lula fazer fechando uma ou fechando outra. São as pessoas que vão decidir aprendendo política. Então é muito importante que o PT responda, sim.
O que não pode acontecer é o que eles estão tentando fazer. Através de uma pregação para convertido, que na minha opinião não vai alterar demais os números, o PT não pode colocar 100% do seu esforço para responder isso que para mim é conversa de bêbado, Léo. Seria mais ou menos assim, você está aqui conversando com um grupo de empresários na porta, vamos imaginar, você está na porta de um restaurante, acabando de fechar negócio com um grupo de empresários importantíssimos para o seu negócio. Aí o bêbado na porta fala o quê, Léo? O que o bêbado diz? O bêbado na porta e começa a falar bobeira. Pô, você é careca? Aí você para de conversar com os empregados, vira para ele e fala, não sou careca não, eu só sou sem cabelo, seu idiota. Será que faz isso? Então, o PT não pode o PT não pode ceder à conversa de bêbado, com todo respeito aos bêbados, que o bêbado só é bêbado quando tá bêbado, depois é uma pessoa normal. Mas o que o PT não pode fazer é colocar todo o esforço agora para responder uma bobiça dessa. Deixa o pastor Feliciano ficar falando sozinho, né? Mentira para suas ovelhas, porque as ovelhas não são tão idiotas assim, né?